Oi pessoal, tudo bem? Professor César falando. Estamos aqui para mais uma aula de ensino remoto de emergência. Bom, gente, então, no último vídeo a gente começou a esboçar um espectro de RMN de uma substância desconhecida, certo? Tá aqui os dados. Lembrando que isso aqui é um recorte do espectro de RMN que a gente desenhou. Eu não tirei isso aqui da minha cabeça. Eu tirei isso daqui de um livro, certo? Muito bem. Então, a gente já começou a calcular o IDH, né? Acabou a bateria do celular, eu tive que parar o vídeo. Já calculamos IDH de 1, portanto, a gente sabe que tem uma dupla ligação, né? E como eu tenho a informação do infravermelho, que tem uma carbonila ali perto de 1700, um pico, um vale muito profundo e fino, né? E eu também tenho dado do espectro de massa, que me diz que a fórmula é um C5H10O, eu já consigo, IDH de 1 me permite dizer que eu tenho fatalmente isso aqui, essa estrutura. Resta saber se a carbonila está na ponta ou, portanto, um aldeído, ou está no meio da cadeia, portanto, uma cetona, certo? Ficou faltando um dado aqui do espectro que ajuda a gente a falar um pouquinho sobre as coisas, né? Então, tá aqui, ó, eu vou colocar aqui o TMS está saindo em 0 ppm. Esse primeiro pico aqui está saindo em 1. Esse pico aqui está saindo entre 1 e 2. E esses dois picos estão saindo aqui perto de 2,5, tá? Não está muito na escala, porque o tio está fazendo meio a olho, né? Tá fazendo à mão. Então isso aqui é um recorte, essa escala, lembrando que ela vai normalmente até 8, 10, né? Ela vai até lá na frente, mas os sinais que saíram para essas substâncias, todos eles saíram entre 0 e 2,5, tá? Então isso aqui é um recorte aqui, ó. Muito bem. Então o que a gente precisa fazer, gente? Vamos primeiro determinar. Olha, o que a gente percebe aqui olhando para o espectro de RMN? A gente percebe que existem 4 ambientes químicos, ó. 1, 2, 3, 4, né? E o espectro de massa me diz que tem 5 carbonos. Se tem 5 carbonos e 4 ambientes químicos, a gente pode pensar no seguinte, né? Ó, vamos pensar em possibilidade, gente. Não tem nada pronto. Você tem que brincar de imaginar. A gente pode pensar que possa existir 2 ambientes químicos iguais, assim, ó, né? Ó, então 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, tá? 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Então, esse ambiente químico é igual a esse, né? Ó. Tudo bem? Aqui tem um CH, aqui um CH2 e aqui, ó, um dupla OH. Né? Então, ó, esse ambiente químico é igual a esse. Mas o problema, gente, desse tipo de estrutura, da proposição desse tipo de estrutura, é que eu precisaria de uma integral de 6 aqui, ó. Uma integral coerente com 6. E nós vamos ver aqui na brincadeira das integrais que não rola. Não é isso. Eu não tenho esse desenho aqui. Fora que, olha, se eu proponho esse tipo de estrutura, eu tenho o ambiente A, o ambiente B, o ambiente C e o ambiente D. Ó, 1, 2, 3, 4 sinais. Não, aí daria os 4 sinais. O problema também, gente, é que esse hidrogênio que está no carbono, que tem a carbonila, ele não sai o sinal dele em 2,5, ele sai mais para lá, ó. Ele tem um deslocamento químico maior. Eu estou com a tabela aqui na minha frente. Vamos ver o hidrogênio que está na carbonila. Vamos ver qual que é o deslocamento químico dele. Ai. Ah lá, ele vai sair, esse sinal aqui, ó, vai sair lá perto de 9, 10. Então não é, gente. Não pode ser esse tipo de estrutura, né? É impossível. Tá? O que dá para a gente pensar? Olha só, se eu tenho 4 sinais, 1, 2, 3, 4 sinais e 5 carbonos, o que eu posso imaginar? Eu posso imaginar que
esse carbono fatalmente não está na ponta, ele está no meio, essa carbonila, né? Ó, então, se eu tenho um carbono e pendurado, né, e eu tenho uma carbonila, né, um oxigênio com uma dupla nesse carbono, só que no meio de cadeia, como esse carbono não tem próton, não tem hidrogênio, porque ele está fazendo uma dupla com oxigênio e está conectado a outros 2 carbonos, um de cada lado, né? O que acontece? Esse carbono ele não é um ambiente químico, ele não tem próton, né? Ele não tem hidrogênio penduradinho nele, então ele não gera sinal. Então olha só que legal, o que a gente está descobrindo, o que a gente está discutindo. Se eu tenho 5 carbonos, né? Obrigatoriamente esse carbono tem que estar no meio de cadeia, porque eu estou gerando 4 sinais. Então eu vou ter o sinal A, B, C, D, né? 1, 2, 3, 4 sinais, e esse tipo de carbono, como ele não tem próton, ele não tem hidrogênio pendurado nele, ele não vai gerar sinal nenhum. Então, olha só, a gente está brincando de mapear a molécula, né? O que a gente acabou de discutir? A gente acabou de discutir que essa carbonila muito provavelmente está no meio de cadeia. Ela não pode estar na ponta de cadeia, por quê? Porque se ela estiver na ponta de cadeia, eu tenho uma função aldeído. E o hidrogênio, aqui, ó, ele vai me gerar um sinal lá perto de 9. E todos os meus sinais saíram entre 0 e 2,5. Professor, aonde você tirou essa informação? Daquela tabela que eu falei para vocês. Eu não recomendo a gente ficar olhando muito para essas tabelas, mas ela, às vezes, ela é bem útil. Aqui a iluminação hoje não está muito boa não, mas vamos lá, ó. Tá vendo aqui, ó? Ó, o sinal do próton que está pendurado, né, do hidrogênio que está pendurado na carbonila, na ponta de cadeia, ele vai me gerar um sinal lá perto de 9 e 10 ppm, olha lá. Tá vendo? Ele está bem pertinho de um elemento extremamente eletronegativo. Portanto, ele está muito desblindado. Por isso que ele vai me gerar um sinal bem deslocado do TMS. O que não corresponde ao que a gente está trabalhando aqui. Todos os sinais saíram entre 0 e 2,5. Certo? Então, essa estrutura aqui, ó, ela é impossível. Não é um aldeído, é uma cetona. Certo? Muito bem, agora o arranjo dessa cetona pode ser extremamente, tem várias possibilidades. Então esse arranjo tem que estar coerente com o meu espectro de RME. O esqueleto carbônico tem que estar coerente com o espectro de RME. Vamos fazer isso então? Olha lá, ó, vamos calcular as integrais, né? Como é que a gente faz a brincadeira? Vamos lá. Olha lá, ó, eu somo as integrais, né? Ó, essa integral aqui deu 27, ó. Essa distância aqui deu 27. Mais essa integralzinha aqui deu 40,2. Mais essa integralzinha aqui deu 28,4. Mais essa integralzinha aqui deu 42,2. A soma disso tudo, gente, dá 137,8. Muito bem, aí eu olho para o espectro de massa. Ó, o espectro de massa me diz que eu tenho 10 hidrogênios. Então, o sinal de 137,8 corresponde ao sinal total de 10 hidrogênios, 10 prótons. Portanto, o que a gente descobre aqui no olhômetro? Cada um hidrogênio me dá um sinal de 13,7, quase 14, né? Então, ó, é meio que intuitivo. Se cada hidrogênio tem um sinal de mais ou menos 14, 27 é quase o dobro de 14. Então, aqui é o sinal correspondente para 2 hidrogênios, né? Aqui é o sinal para 3, aqui é para 2, aqui é para 3, e assim vai, né? Então, vamos fazer uma regrinha de 3. 137,8 corresponde a 10 Hs, 10 hidrogênios. 27 corresponde a X. X é igual a, fazendo a regrinha de 3, 27 vezes 10 dá 270, dividido por 137,8
Dá 1,95. Não existe 1,95 hidrogênios. Isso corresponde ao sinal de 2 hidrogênios. Então, a gente vai anotando aqui, ó. 2 hidrogênios. Bom, se 27 corresponde a 2 hidrogênios, 28,4 também vai corresponder a 2 hidrogênios. Né? Ó, 137,8 corresponde a 10 hidrogênios. 28,4 corresponde a X hidrogênios. Fazendo a regrinha de 3, 28,4 vezes 10 dá 284. Dividido por 137,8, X é igual a 2,06 hidrogênios. Né? Isso corresponde a aproximadamente 2 hidrogênios. É o sinal de 2. Ó, os números eles não vêm bonitinhos, né? A integralzinha ela não vem perfeita. Você tem que dar uma arredondada, tá? Muito bem. Agora, ó, perceba que esse sinal de 40,2 e 42,2 é o mesmo tipo de sinal. Tem uma diferença pequena aqui no tamanho dessas integrais, né? Então, quando eu faço essa regra de 3, ó, 137,8 corresponde ao sinal de 10 hidrogênios, 40,2 corresponde ao sinal de X hidrogênios. Então, vai ficar 40,2 vezes 10 dividido por 137,8. Olha lá, dá um número de 2,9. 2,92 hidrogênios. Não existe 2,92 hidrogênios. Isso é aproximadamente igual a 3 hidrogênios. Então, um sinal de 40 e pouquinho, corresponde a um sinal para 3 hidrogênios. Quando a gente faz a mesma regrinha de 3, aqui, ó, 137,8 corresponde a 10 hidrogênios. 42,2 corresponde a X hidrogênios. X é igual a 42,2 vezes 10 dividido por 137,8. 3,06 hidrogênios. Não existem 3,06 hidrogênios. Isso corresponde a aproximadamente 3 hidrogênios. Então, olha só que legal. Essa integral de 40,2 corresponde a uma integral. Essa integral corresponde a 3 hidrogênios e essa integral corresponde a 3 hidrogênios. Certo? Muito bem. E aí, quando eu somo 3 com 2, 5 com 3, 8 com 2, 10, ó, tem que dar o número de hidrogênios, tem que estar coerente com o espectro de massa, gente. Ó, as coisas batem, as coisas estão encaixadas. Então, olha só que legal. Eu descobri que essa molécula tem 4 ambientes químicos com carbono e hidrogênio, né? Então, eu tenho um CH2, um CH3, ó, esse sinal aqui é correspondente a um CH3. Eu tenho um CH2 e um CH3. Só que isso daqui pode estar arranjado de diferentes formas. É isso que a gente vai descobrir aqui agora, né? Então, vamos tentar descobrir a brincadeira. Ah lá, o que eu descobri aqui? Eu tenho uma carbonila que está no meio da cadeia. Eu tenho 2 CH2 e tenho 2 CH3. Certo? Qual que é o arranjo disso daqui? Vamos lá. Vamos pensar. Agora, gente, a gente tem que ir mapeando essas estruturas. Vamos pensar no seguinte, ó. Vamos pensar na estrutura mais desblindada que existe, que é essa daqui, ó. Certo? Olha lá, o que é essa estrutura? Vou mudar de cor aqui para a gente começar a dar ênfase nas coisas, né? Ó, o que é essa estrutura aqui, que é a mais desblindada que existe, que está saindo lá perto de 2,5? É um CH2, ó. É um CH2. Quer dizer que esse CH2 está bem próximo do elemento eletronegativo, que é a carbonila. Então, o que a gente pode perceber? Ó, eu tenho a carbonila no meio de cadeia e eu tenho um CH2 bem próximo dessa carbonila. Certo? Muito bem.
O que eu estou descobrindo aqui também, gente? Eu estou descobrindo que eu tenho um CH3 que está bem desblindado também, ó. Certo? Eu tenho um CH3 que está bem desblindado. Portanto, ele está bem próximo da carbonila. Ele está bem próximo. Então, provavelmente, eu tenho um CH3 na outra ponta, ó. Esse CH3 está bem próximo da carbonila. Certo? E aí, olha só que legal. Ele saiu na forma de singlet. Quer dizer que do ladinho dele, o carbono que está do lado dele não tem próton, gerando aquele ruído. Olha só, então está coerente esse sinal aqui, gente. Esse CH3 está bem próximo da carbonila, porque ele está desblindado, né? Então ele está bem próximo da carbonila e esse carbono que está conectado com o CH3, ele não tem próton, né? Então ele não tem aqui o ruído, né? Tá bem bonitinho, então tá bem coerente. Aí olha só que legal. Esse CH2 aqui, ó, ele tá desblindado, né? Ele também está desblindado, porque ele está ainda longe do TMS, né? E olha só qual que é o desdobramento, né, que ele tem, o ruído que ele tem. Ele está saindo na forma de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está saindo 6 picos. Então, se eu colocar ele aqui, gente, aqui, ó, e pendurar um CH3 aqui do lado, ó, olha lá, ó, esse sinal de CH2 aqui, ó, é para esse CH2 aqui. Aqui, ó, é para esse CH2. Ó, para sair 6 picos, para ele estar gerando 6 picos, ó, ele tem que ter 3 aqui, 4, 5 e mais o dele. Então, tá saindo na forma de um sexteto, né? Tudo bem? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, tá coerente com o espectro de RMN, né? E por último, mais blindadinho, ó, o CH3, ele está bem longe da carbonila, é o elemento mais blindado que tem, ó, ele está bem pertinho do TMS, ó, é um CH3. Ele está saindo na forma de triplete. Por que triplete? Porque do ladinho dele, conectado a ele, tem um CH2, ó, então tem 2, 3 picos saindo, ó. Olha, então fica tudo coerente, gente. Ó, o sinal de CH3 é o mais blindado, mais longe do elemento eletronegativo, ele está saindo bem próximo do TMS, certo? Ele está saindo na forma de triplete. Por que triplete? Porque do ladinho dele tem um CH2, certo? Então esse sinal está coerente com isso daqui, ó. Vamos riscando. Aí o próximo sinal é esse aqui, ó, esse CH2. Ele também é o segundo elemento mais blindado, por isso que ele ainda é o segundo elemento mais próximo do TMS, né? Ele sai na forma de sinal, né? O sinal dele está saindo com 6 picos. Por que 6 picos? Porque tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Ó, perceba que ele mostra para a gente a vizinhança, né? Ó, esse sinal aqui mostra para a gente a vizinhança desse camarada aqui, ó. Então, tá perfeito. Esse desdobramento químico está coerente com a posição do meu CH2 aqui na molécula. Então, esse CH3 é esse sinal, esse CH2 é esse sinal. Aí, aqui inverteu, né? Ó, esse CH3, por ele ser uma molécula mais poluidinha do que esse CH2, e também o CH3 não pode sair no meio, né? Ele não pode sair entre uma ligação e outra, senão o carbono fica com 5 ligações, né? Então esse CH3 pulou para cá, ó, e esse CH2 pulou para cá. O sinal desse CH2 é esse aqui, e o sinal desse CH3 é esse aqui, ó. Né? Tudo bem, gente? E perceba que esse sinal aqui na forma de triplete, ele está completamente coerente com esse CH2 aqui, né? Não é? Por quê? Porque esse CH2, ó, do ladinho dele tem 2 hidrogênios. 1, 2, mais o sinal dele. Então, ele sai, o sinal desse camarada aqui, ó, é na forma de triplete mesmo, ó, porque do outro lado eu tenho um carbono sem próton, sem hidrogênio. Então, esse camarada, ele sai na forma de triplete. 1, 2, mais 1, 3. Né? E esse camarada é singlet. Gente, percebe? Então, essa daqui, ó, é a molécula que
melhor se encaixa para esse meu sinal de RMN. Você deve estar se perguntando, professor, mas por que você não mostrou o espectro de massa? Por que você não mostrou o espectro de infravermelho? Por causa do seguinte, o nosso foco aqui inicial é fazer a interpretação de espectros de RMN. Né? Eu não quero fazer análise casada ainda, né? Trabalhar com os 3 espectros ao mesmo tempo. Isso daqui vai ser daqui a pouco. Tá? Por enquanto, o foco é o espectro de RMN. Mas como ele sozinho é difícil de propor a molécula, porque como é que eu vou saber que tem um oxigênio se eu não tenho o espectro de massa? Como é que eu vou saber que tem uma carbonila se eu não tenho a informação do infravermelho? Percebe? Cada tipo de técnica me dá uma informação diferente a respeito da minha molécula que eu tenho para analisar. Né? E aí, a partir das 3, eu consigo bater o martelo na minha molécula. Gente, ficou claro isso? Bom, então terminamos, batemos o martelo na molécula, né? É uma cetona, a molécula em questão. Eu vou parando a nossa análise por aqui. No próximo vídeo, a gente faz outra análise de espectro de RMN. Beijo, beijo e até a próxima atividade.